a razão dessa conversa aqui na verdade, não tem muito a ver com as tendências do que a gente está vendo aí nessa corrida eleitoral frenética, né? Eu estava há pouco comentando com o Tarso o artigo do Thomas Trauman de hoje sobre problemas e hipercentralização na campanha do Lula e como é que isso preocupa a todos. Estávamos falando com o Roberto aqui com otimismo, aí, com a possibilidade do lançamento do nome da senadora Simone Tebet, que, aliás, ficou de passar aqui hoje também. E, então, assim, do nosso lado, no centro, está todo mundo muito animado com a possibilidade de montagem de uma outra chapa, com outra agenda. Mas o fato é que, enquanto a gente está entretido com um processo político normal, tem um incumbente no poder que não joga só pelas regras do jogo. E aí, consultando algumas pessoas, um dos nossos colegas que está no BIRD, o Juliano Seabra, disse assim, cara, eu não tenho tanta certeza que a gente vai até o fim neste processo eleitoral, sobretudo se o Bolsonaro tiver alguma sobrevida, algum tipo de alento, e não for completamente ilegítimo qualquer tentativa de golpe. Bom, aí eu consultei outras pessoas que também não acharam disparatada esse risco. E o que nós vamos fazer aqui hoje é ouvir três observadores, três analistas políticos assim, super experimentados, não é desta eleição, mas de muitas eleições, que têm uma visão sobre isso. Eu espero que seja uma visão com saídas também, com proposição sobre qual é a nossa missão nesse momento, de democratas. E, ao terminar a exposição dos três painelistas, eu vou sugerir que a primeira rodada dos pré-inscritos seja com o pessoal que opera a política, que está aqui, que opera a política. Logo depois, então, a gente abre para o grupo, tá bom? Então, assim, eu vou falar primeiro do Maurício Moro. O Maurício mora em Washington, é um empreendedor e um acadêmico dessa área de pesquisa. Quer dizer, as grandes... Hoje o Maurício é considerado por muitos como o maior especialista em pesquisa de opinião no Brasil. Ele também é doutor em ciência política e conhecido de muitos de vocês aqui, Maurício Moro. Bom, vamos também ouvir o Carlos Mello. O Carlos é professor do INSPER, cientista político também do mais alto nível. E o nosso conhecido Fernando Abruzzo, que também é uma figura carimbada dos grandes debates, dos grandes painéis de discussão da política brasileira. O Fernando consegue navegar entre a política as-is para a ciência política com a mesma naturalidade, a mesma simplicidade. Então, nós vamos ouvir cada um de vocês. A ideia é que a gente ouça por 10 minutos, depois a gente entra, então, no debate. Tá? Começa por quem? Fernando, eu li o teu artigo, agora eu acho que você já estava com o tema de casa feito quando a gente convidou. Eu vou sugerir que comece por você. Tá bom. Bom, boa tarde a todos, já boa noite, na verdade, boa noite a todos. Queria agradecer ao Zeca e ao Juliano pelo convite. Prazer estar aqui com o Maurício, conheço também há muito tempo. Carlão, então, mais tempo ainda, mais de 20 anos. Somos companheiros de time, inclusive. Mas é melhor não falar sobre futebol, né? Vim até de verde para... Então é Corinthians. Então é Corinthians, já vi. É melhor não falar sobre futebol nesse momento. E fico muito feliz da existência desse grupo. A primeira coisa que eu queria falar é isso, que eu acho que é muito importante nesse momento, que pessoas que tenham ideias, trajetórias, posições políticas diferentes conversem entre si. Porque este é o momento mais difícil da redemocratização brasileira. Esse é o momento que, pela primeira vez, desde o fim do regime militar, há uma ameaça autoritária muito forte no país. E o meu artigo, eu mandei até para vocês, o artigo vai sair amanhã no Valor, né? O título, acho que é Brasil deixou autoritários crescerem. Não é apenas a ideia de que existe um sentimento difuso de autoritarismo, mas, pela primeira vez, há líderes autoritários no poder. Eu acho que isso faz uma enorme diferença, uma enorme diferença. Então, eu quero um pouco falar sobre isso. Eu acho que a primeira coisa a falar é que nós tivemos, nesses últimos 3 anos, como eu havia falado agora há pouco, um retrocesso político muito, muito, muito grande. Claro que a gente pode pensar que a crise começa em 2013, com a eleição da Dilma, com
os 2 primeiros anos muito tumultuados e desastrosos do segundo mandato da Dilma, o impeachment, a dificuldade de construir legitimidade popular para todo esse processo. Acho que essas coisas explicam um pouco do que somos hoje, mas não explicam tudo, porque a história você pode mexer com ela, né? Você pode mudar, os atores podem se mexer. E o fato é que, olhando para o que nós temos desde 2019, primeiro, um governo que tem como principal adversário a redemocratização, a Constituição de 88. Importante falar, quando eu falo que o Bolsonaro, escrevi agora um artigo nos Estados Unidos sobre isso, é o maior adversário da Constituição de 88, significa ser adversário da ideia principal dela, que aparece no discurso final do Ulisses na Constituinte, como uma carta de direitos, como um pacto civilizatório do país. Digo isso porque a Constituição de 88 já foi mais de 100 vezes reformulada, e seu espírito é ser reformulada. O nosso amigo Marcos André Mello estudou isso, mostrou que, do ponto de vista das características institucionais, o Brasil é um dos países, daqueles que fizeram democracia nova, e mesmo comparado com democracias mais antigas, que o processo de revisão constitucional é duro, é difícil, mas muito mais fácil do que outros países. Se vocês lembrarem, nos Estados Unidos, além da mudança no Congresso, é preciso ter um apoio de diversos estados para reformar qualquer artigo da Constituição. Então, nossa Constituição, o ponto central, a alma da Constituição, como uma carta de direitos para ter um pacto civilizatório no Brasil, sempre admitiu que a gente poderia adaptar os meios para atingir isso. Estamos vendo aqui várias pessoas, o Miro, o Roberto, o Tasso, o Armínio. Reformas constitucionais todos os governos fizeram. E é bom, não é ruim. A gente tem que estar sempre... E a gente sempre acha que vai ter um dia final da reforma. Eu não acredito nisso. Sempre vamos ter que adaptar, melhorar, mas o que a gente não pode mudar é a ideia de que a Constituição é uma carta de direitos que estabelece um pacto civilizatório no Brasil. E isto, o bolsonarismo se colocou contrário a isso em pelo menos 3 sentidos. Primeiro, na ideia de o bolsonarismo quer concentrar poder. Isso é muito importante. Perdão, gente, o microfone fechado, por favor. Desculpe. Há uma ideia muito forte, autocrática do bolsonarismo, inegavelmente é uma ideia muito forte, que não está só no bolsonarismo, isso se espalhou pelo mundo. Não por acaso o principal ídolo, e acho que ele deve ter até uma foto dele no seu quarto, o principal ídolo do Bolsonaro é o Viktor Orbán, que foi um processo contínuo, digamos, de destruição das instituições democráticas. E tal como Bolsonaro, ele vem do sistema político formal, eles têm uma história longa no sistema político formal. Então, há uma ideia de concentração de poderes, o que significou que o bolsonarismo tentou reduzir ao máximo todos os controles democráticos a ele. O Ministério Público Federal está dominado, a Controladoria Geral da União está dominada, a Polícia Federal quase toda dominada, TCU muito enfraquecido, tentou enfraquecer ao máximo a federação, talvez uma das principais reações democráticas no Brasil nos últimos 3 anos e meio foi a reação da federação, e acho que quem estava lá na linha de frente, o Dória, o Flávio Dino, esse pessoal, a história vai dizer que eles foram muito importantes para o país, né? E não estou, digamos, elogiando para o voto de um ou de outro, que se está diferente, foram muito importantes para o país. Imaginem se não houvesse essas figuras no país, o Bolsonaro teria tratorado a Federação Brasileira, e, no caso, significaria a vitória do negacionismo total contra a Covid, teríamos talvez o dobro do número de mortes. E onde ele encontrou mais resistências foi no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. No caso do Congresso, resistências até o ponto em que ele faz um grande acordo, que a gente chama de Centrão, que deságua na eleição em fevereiro de 2021 do presidente Arthur Lira, que significou, particularmente na Câmara, uma relação, digamos, mais próxima, embora tensa, né? Acho que depois Maurício pode falar e Carlão sobre isso, embora tensa, mas, de fato,
o presidente da Câmara sentou em cima de mais de 100 processos de impeachment. E, olhando o que o Bolsonaro fez, a Dilma estava no jardim da infância do impeachment. E a reação mais forte foi no Supremo Tribunal Federal, e alguns se assustaram quando, há 6 meses, eu dei uma entrevista grande na Folha dizendo que, de olho na estratégia trumpista, do Orbán e de outros, um dos principais objetivos do Bolsonaro na campanha de 2022 e na sua tentativa de reeleição é mudar fortemente a composição do Supremo Tribunal Federal. Ele conseguiu já mudar 2, e para quem acha que 2 frente a 11 é nada, vejam o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Um dos ministros escolhidos pelo presidente sentou em cima de uma discussão muito importante para o futuro do país, que é a discussão ambiental, uma discussão que pode nos isolar gigantescamente em relação ao mundo, que pode ter um impacto brutal sobre o nosso desenvolvimento econômico e social nos próximos 20 anos, e que, claramente, o presidente Bolsonaro rasgou as leis e a Constituição. Claramente. E o ministro, que se disse em nome de Deus, foi contra Deus, porque Deus é a favor da natureza, né? Eu vou fazer um artiguinho sobre isso. E, como aqui eu lembrei a Nathalie, eles 2 estão sentando em cima de transações. Se Bolsonaro tiver 4 ou 5 ministros, esqueçam. O Supremo Tribunal Federal estará dominado. Então, esta é a primeira coisa, acabar com o controle sobre o poder do presidente. A segunda coisa, no nível mais autoritário do Bolsonaro, é estabelecer um discurso autoritário que, digamos, abra as caixas de Pandora do que há de pior da sociedade brasileira. Eu gosto muito de um texto da década de 80, do meu amigo Paulo Sérgio Pinheiro, que o Brasil estava se redemocratizando, e o Brasil deu um salto enorme. Paulo trabalhou com o Fernando Henrique, teve um papel super importante e tal. Mas ele dizia, existe um certo autoritarismo socialmente implantado no Brasil. Isto é, a despeito da existência de regras, instituições, há uma camada importante da população brasileira que está na sociedade e também está em partes do Estado, que não acredita por completo no cumprimento das regras, não acredita por completo nos direitos humanos, não acredita por completo que somos iguais. É isso que escreve o texto do Paulo Sérgio Pinheiro no comecinho da redemocratização. Eu acho que o Bolsonaro está abrindo a caixa de Pandora do autoritarismo socialmente implantado no Brasil. Isto é, abrindo a caixa de Pandora de um moralismo conservador intolerante, baseado no ódio. Eu, por profissão, eu e o Carlão, o Maurício tem uma profissão que nem sempre digamos, nobre, eu tenho que estar acompanhando grupos do Telegram do Bolsonaro. E o que eu tenho lido nos últimos 2 meses vislumbra uma campanha eleitoral em que a mamadeira de piroca é fichinha para o que vem pela frente. Portanto, ele abriu a caixa de Pandora do que há de mais conservador, anti-igualitário, anti-direitos humanos na sociedade brasileira. E tem mobilizado isso com grande maestria. Não me chamem de bolsonarista, sou apenas observando, sou o mensageiro. E tem feito isso com grande maestria. Acho que as outras campanhas, seja Ciro, Lula, Terceira Via, não estão preparadas para isso, honestamente, não estão preparadas, porque hoje vai ser o Lula, amanhã vai ser a Simone, depois o Ciro. E até fazendo um parênteses, né, quando eu disse sobre os controles democráticos, esses também serão usados contra os outros candidatos. Já foi usado com Ciro, já foi usado por Dória. Redescobriram um vídeo de 4 anos atrás, feito pela Polícia Militar de São Paulo, na verdade, pela época, pelo Major Olímpio, todo mundo sabe disso na polícia. Então, mas aqui estou só querendo juntar que vai ser usado aqui um conjunto de instrumentos de campanha eleitoral para trazer o pior do autoritarismo brasileiro. E isto vai aparecer na campanha e, honestamente, eu não vejo nenhum dos candidatos das forças políticas preparadas para essa briga. E a terceira coisa é que, embora Bolsonaro tenha feito um pacto político central, que é mais forte na Câmara, o Senado é mais independente, tem a ver com o tipo de carreira política, etc. Bolsonaro imagina um segundo mandato para aprofundar e não para fazer um pacto com o Centrão. Me desculpa, isso é uma
uma visão muito ingênua. Eu tenho um colega que trabalha na área de marketing para a campanha, para o PL, né, que tem amigos em todos os lugares, e ele diz: não, o Bolsonaro vai escolher um político, ou um político no Nordeste, ou uma mulher evangélica para ser seu vice. De jeito nenhum. Isso é ingenuidade. O bolsonarismo raiz, o Bolsonaro visitar o Viktor Orbán é mais importante que a visita dele ao Putin. Ele tem um projeto de aprofundamento autoritário das instituições e da sociedade brasileira, inegavelmente. Um segundo mandato, é claro que haverá conflito com a sociedade, com a Suprema Corte, com o próprio Centrão, mas a ideia dele é, sem dúvida alguma, tentar aprofundar, reduzir ao máximo os controles democráticos, aprofundar esse autoritarismo socialmente implantado no Brasil e, ao fim e ao cabo, seguir o ídolo, o Orbán. Claro que a gente pode achar, sempre dizer que isto é muito difícil de ocorrer no Brasil. Eu acho que é mais difícil do que ocorrer do que na Hungria. Mas olhem para trás e muitas coisas que a gente pensava que seriam muito difíceis de ocorrer no Brasil, ocorreram no Brasil nos últimos anos. Bolsonaro sempre paga para ver. Esse é um modelo, se vocês quiserem ver o modelo, leia lá os textos do Steve Bannon, das estratégias de linguagem, guerra cultural, ele vai para cima. Então, este é um risco que nós temos efetivamente, porque uma possível eleição do Bolsonaro viria de uma conjuntura permeada por três coisas: de uma campanha movida pelo ódio digamos, pela calúnia em larga escala, uma eleição movida por, digamos, uma eleição, se Bolsonaro vencer a eleição, ele ganharia com uma diferença muito pequena de votos, seria mais parecida com a eleição de Dilma e Aécio. E terceiro, alguém que tem um projeto político, né? Eu já falei muito, vou terminar, passar para o Carnal e para o Maurício, porque eu queria falar mais sobre esse aspecto. Ok. Vai ter uma segunda rodada, Fernando, também. Só para fechar esse argumento, para pensar esse risco autoritário que nós temos, por enquanto ainda é risco, o bolsonarismo está criando candidatos nos estados contra o Centrão. Essa é uma história muito divertida que a imprensa não está falando. Essa briga no MEC tem a ver com a briga com o Centrão, com o bolsonarismo. Você já está querendo pastores, ex-coronéis, majores, gente de meios de comunicação de massa, com financiamento privado correndo à solta no Brasil. Nunca teve tanta pesquisa eleitoral por as pessoas que estão na coisa. Desculpe, menor nome possível. E a ideia dele o Centrão está muito incomodado com essa história. Eu converso com alguns deputados do Centrão, estão dizendo: nós vamos perder em vários estados vagas para o bolsonarismo raiz, que vai ter o Bolsonaro do lado do cara. O Bolsonaro não vai estar do lado do Arthur Lira em Alagoas ou de outros ali, mas vai estar do lado desses caras. E o começo de um segundo mandato de Bolsonaro seria de uma tensão enorme num mundo que está tendo uma transformação geopolítica com alto grau de incerteza, e a gente não deveria ignorar esse risco. Não há certeza que isto vai ocorrer, mas nós temos ignorado, e fecho aqui, os riscos democráticos do Bolsonaro continuamente. Eu acho que políticos dos vários partidos, atores sociais, têm que começar a pensar que ignorar esses riscos, em algum momento, pode ser muito tarde. Eu lembro, e termino aqui, a frase do filme do Bergman, do Ovo da Serpente, não sei se vocês assistiram. No final do filme, o delegado, ali, fazendo um pouco um spoiler, prende o sujeito que está fazendo uns experimentos que seriam similares aos experimentos que o nazismo fez. Isso em 1923, e ele diz: a Alemanha teve agora um putsch em Munique, né? Houve uma tentativa de golpe de Estado em Munique, e o seu líder, Adolf Hitler, foi preso. Isto mostra como a democracia alemã é forte. E eu assistiria a Bergman nesse momento. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Ótimo. Eu vou passar, me permite, Carlos, passar para o Maurício Moura antes, porque o Maurício
além da capacidade analítica, ele vai ter também elementos sobre o que as pesquisas estão nos sugerindo, né? E aí, olhando pelo lado da demanda, Maurício, tem espaço, tem demanda para essa cruzada autoritária que o Fernando descreveu, que vem por aí? Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite, Zeca. É um prazer estar aqui ouvindo o professor Abruzzi falar e, obviamente, o professor Carlos Mello. Eu posso compartilhar a tela aqui, Zeca? Claro, por favor, fique à vontade. Vocês estão vendo aqui? Sim. Bom, antes de começar, eu tô na Universidade de Chicago agora e ontem eu estou participando de um seminário chamado Desinformação e Erosão da Democracia. E eles estão tendo um debate enorme sobre o 6 de janeiro. Parece que eu estou vendo o Brasil, uma descrição do que vai acontecer no Brasil. E ontem o ex-presidente Barack Obama ele falou no seminário, né? E perguntaram para ele qual era o efeito da polarização na política que ele mais sentia. E ele contou uma história que cabe muito para a eleição de 2022 do Brasil, que é a seguinte: ele falou que quando ele, em 2004, ele começou a campanha dele para o Senado, ele percorreu o estado de Illinois inteiro, inclusive o sul, que é bastante conservador, rural e tal. E os assessores dele morriam de medo disso, porque ele tinha um nome que dialogava muito com Osama Bin Laden, né? E a 11 de setembro estava muito forte na cabeça dos americanos e tal. E ele falou que ele foi nesses lugares do interior do Illinois, quase Indiana, e ele era praticamente um ET, porque ele era um negro com um nome estranho, com ideias liberais, enfim. Ele ia lá e ele era recebido nessas cidades, e ele sabia que tinha um grau de desconfiança muito grande. Mas ele falou assim, mas naquela época eu conseguia pelo menos falar com as pessoas me ouviam, elas poderiam não concordar, poderiam até eventualmente não votar em mim, mas elas me ouviam. Ele falou que hoje é impossível um candidato democrata com o perfil dele chegar nessas cidades e não ser vaiado. Ele não tem nem a chance de ser ouvido. E a chance de estar acontecendo na eleição brasileira, de qualquer candidato, por exemplo, ir num lugar e não ter a chance de ser ouvido, é enorme, na minha opinião. E um dos pontos que eu queria fazer aqui é o grau de polarização. Eu sei que a gente tem uma esperança aí de construir uma alternativa, mas eu vejo, cada mês que passa, eu vejo o alto grau de polarização que vai ser essa eleição. Desde 2018, eu tento apurar o grau de confiança na urna eletrônica. Por que 2018? Foi a primeira vez que eu vi nas redes sociais, inclusive estimulado pelos bolsonaristas, dúvidas sobre a urna eletrônica. Tanto é que na véspera da votação no primeiro turno, isso causou até várias manifestações de que a urna eletrônica não estava mostrando Bolsonaro, enfim. Só sei que desde aquela época eu falei, bom, vou começar a medir isso. E de tempo em tempo eu faço essa mensuração. E a gente tinha, mesmo com as declarações do Bolsonaro lá em 18, a gente tinha 42% do país que dizia que confiava muito na urna eletrônica, até porque a urna eletrônica está aí desde 96, né? Eu me lembro que nas primeiras eleições que eu votei, a urna eletrônica, enfim. Hoje a gente está na casa de 29, né? Tinha piorado um pouco, mas aí teve um efeito positivo até a campanha que o TSE fez. A gente saiu em menos de 4 anos, sem nenhuma justificativa plausível, de 42 para confiar muito para 29. E quem não acredita, né, quem não confia, saiu de 22 para 31. São 10 pontos percentuais, é bastante gente no Brasil que não está confiando na urna eletrônica. E aí tem aquelas pessoas que confiam um pouco, que também não é um patamar irrelevante, são 36%. Nossa. Se somar o não confia com confia pouco, é a maioria da população, ou seja, primeiro, só dando um primeiro elemento, uma eleição polarizada, vai ser uma eleição e um aumento do grau de desconfiança no processo. Desculpe, mas parece um déjà vu do que está acontecendo nos Estados Unidos, nesse aspecto. E aí a gente pergunta sobre a questão do voto impresso, que do ponto de vista político, lá em Brasília, saiu um pouco do foco, mas na cabeça da opinião pública, não. A gente tinha em 18, 85% que achavam que devia seguir com a urna eletrônica, a gente tem 70%. E os que achavam que querem votar o voto impresso é 1/4 do país, que para mim e o mais incrível, óbvio, né, que esse 1/4 está muito correlacionado com os apoiadores do Bolsonaro e está muito correlacionado, por incrível que pareça, com gente com escolaridade e renda mais alta também. Enfim, esse número também me assusta toda vez que eu rodo esse número. Aí uma coisa que me assustou, porque quando surgiu nas redes sociais em 2018 a questão do Bolsonaro que a urna eletrônica não funcionava,
A rede bolsonarista começou a ventilar matérias de 2014, 2015, e a eleição da Dilma tinha sido fraudada, né? E aí começou nas redes, tudo isso que eu estou apurando aqui, eu baseio da leitura de rede social, que a eleição da Dilma tinha sido fraudada. Eu falei, vamos perguntar o que as pessoas acham da eleição da Dilma sendo fraudada. Isso em 18 era 84%, que achava que não foi, né? E hoje é 70% que acha que não foi. Agora a gente tem 28% da população que acha que a Dilma roubou, ganhou com fraude. Que também não há nenhum elemento disso, muito pelo contrário, né? O PSDB chegou a fazer uma investigação das urnas e tal, mas aumentou isso. E é bastante relevante esse público. E aí, agora entrando num campo mais de pesquisa de campo aqui, eu só queria fazer uma ressalva. Eu estou fazendo um estudo, um painel de anos, de entrevistas que a gente faz com os PMs de vários estados. A gente está entrevistando PMs de São Paulo, do Rio, do Ceará, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul. E é uma sondagem, claro que a gente não tem uma amostra de PMs, mas assim, são os mesmos. Eu estou construindo um painel, vou escrever um paper disso, mas eu estou construindo um painel. Eu resolvi incluir as perguntas que eu estava fazendo para a população inteira, só para esses PMs, né? E é importante dizer que eu falei com mais de 150 pessoas, mas 150 foram os mesmos, exatamente os mesmos ao longo do tempo. E também, é claro, que não tem uma amostra aqui, por isso não tem margem de erro. Só queria compartilhar o resultado desse estudo PM. É um estudo mais profundo, mas essas perguntas se repetem. O grau de confiança na urna eletrônica. A gente tem 57% da PM hoje que fala que não confia na urna eletrônica. E eles têm vários motivos para não confiar, e eles repetem os motivos que a gente detecta nas redes sociais. E olha só a curva, como saiu de 35 em 2018 para 57 hoje. Eu rodei essa pesquisa, eu terminei semana passada. E olha como caiu a confiança na urna eletrônica. Isso para mim é assustador, e mais assustador ainda quando a gente conversa com esses PMs, eles têm os motivos porque eles não acreditam na urna eletrônica. Em relação à questão de seguir com o voto impresso ou voto eletrônico, na PM a maioria quer o voto impresso. Inclusive, eles também repetem os argumentos a favor do voto impresso, que são iguais os argumentos que a gente vê nas redes sociais, iguais os argumentos que a gente vê nas redes bolsonaristas do Telegram. Impressionante como isso tem uma ressonância aí nesse grupo. O negócio da fraude da Dilma, a curva é invertida. A maioria acha que houve fraude na eleição da Dilma, e também eles repetem vários argumentos, inclusive eles repetem várias matérias que a gente já localizou nas redes, que são matérias de conteúdo falso, claramente construídas para desinformar. Mas a gente está falando, e não é o PM de um estado só, são de vários estados diferentes. Assim, é muito preocupante quando você faz essas entrevistas com eles, porque o grau de... como eles repetem as narrativas bolsonaristas assim, de uma maneira muito espontânea. Mas, enfim. E a outra coisa que a gente pesquisou também, que eu queria compartilhar com vocês, a gente fez uma pesquisa também agora em 2022, sobre o apoio a manifestações contra um resultado de eleição, caso o resultado de eleição eles acham que o seu candidato preferido perca as eleições, né? Que é uma coisa da polarização. Eu tirei essa pergunta de um painel aqui dos Estados Unidos na pré-Biden Trump, né? Que inclusive ajudou como preditivo aí do que aconteceu aí no 6 de janeiro. E aí você vê, né, que muita gente estaria disposta a participar de manifestações caso o seu candidato preferido não ganhasse, né? E é assustador, e principalmente os jovens. E aí esses jovens aí, inclusive de 18 a 24 anos, estão dos dois lados, tanto do lado do quem é mais apoiador do Lula, quanto do lado mais apoiador do Bolsonaro. Que também é um indicador de que pode ter manifestação de rua caso não se concorde aí com o resultado. E eu só queria deixar o ponto aqui, para resumir o que eu falei, assim, o que eu vejo? Eu vejo uma eleição polarizada, muito de dois lados, com muita rejeição, que obviamente a polarização ela segue o debate. Hoje a gente tem no Brasil, independente do nome do candidato, 60% dos eleitores que verbalizam o nome de candidato espontaneamente. Isso é um patamar que a gente nunca viu numa eleição presidencial. Só em 2018, nessa época, tinha 35% dos eleitores dizendo um nome espontâneo. Hoje a gente tem praticamente o dobro. A gente deve chegar na campanha com 70%, 75% de espontâneo. Ou seja, a campanha não vai ter muito janela de convencimento, vai ser basicamente uma destruição dos dois lados. Isso ativa a polarização. A gente tem uma descrença no processo, que é a segunda variável, assim, descrença no processo eleitoral sem justificativa real, que é a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. E a terceira, eu vejo uma predisposição a se manifestar em relação ao resultado. Ou seja,
do ponto de vista da narrativa bolsonarista, está dada todas as condições, é uma eleição apertada, é uma descrença no processo e é um voluntarismo aí para se manifestar contra o resultado. Então, isso me preocupa bastante. Assim, pode ser que eu esteja muito viesado, porque é pelo que aconteceu nos Estados Unidos que eu vivi isso, mas parece que eu estou vivendo o mesmo filme. Muito obrigado, Maurício. Você botou carne embaixo do esqueleto que o Fernando havia nos apresentado. Carlos Melo, cores tétricas ou temos saída? Vamos lá. Antes de tudo, agradecer, Carlos. Zeca, o seu convite, agradecer também ao Juliano, e satisfação estar aqui com o Maurício. O Maurício é fonte primária, né? Esses dados todos são importantes, eu os observo com muita atenção, e também com o Fernando, né? O Fernando, companheiro de profissão e sofrimento futebolístico, né? Então, é sempre um prazer. Vocês veem que o Fernando me conhece há tanto tempo que nós ainda nos tratamos por Fernando e Carlão, né? Eu ainda sou o Carlão, né, para o Fernando, e continuarei sendo assim. Bom, vamos lá. Tinha uma piada antiga, que politicamente correto hoje me segura um pouco, que dizia que quando o cara era o último a falar, ele dizia o seguinte: olha, sei exatamente o que fazer, mas temo ser repetitivo, né? Então, eu temo ser repetitivo, mas vou tentar. Mas é legal, porque tanto o Fernando quanto o Maurício passam por questões que eu também tenho considerado aqui. Vamos lá, vamos do começo. Em 1986, eu era um garoto, estudava sociologia, e num papo com o professor Francisco Beaufort, ele tinha acabado de lançar um livro importante naquela época, chamado Por que Democracia? Né? O Fernando conhece bem esse livro. E o Beaufort disse, nesse debate, o seguinte: o importante é que estamos todos sentados em torno da mesma mesa e ninguém quer virar a mesa. Né? Isso foi muito importante naquele momento. Em 2014, 2015, já não lembro bem, eu estive com o Beaufort, estive com ele várias vezes depois, mas em 2014, 15, eu lembrei desse encontro, numa entrevista que eu fiz com ele, eu lembrei desse encontro e perguntei para ele: e aí, professor, estamos todos em torno da mesma mesa e ninguém quer virar a mesa? E aí ele se apressou, ficou até agitado e disse: mas ninguém tem força para virar a mesa. 2014. Hoje o professor Beaufort, infelizmente, não está aqui para ser consultado. Aliás, faz uma grande falta. Mas, certamente, se a gente perguntasse para ele, ele diria o seguinte: olha, tem gente que se já não acumulou, está acumulando forças para virar a mesa. Né? Esse é o primeiro ponto. Antes de entrar numa análise mais detalhada. O segundo ponto é o seguinte: a gente adquiriu um vício, né? Cientistas políticos, economistas, uma vez em Porto Alegre não, em Santa Catarina, o Sérgio Bessman, que está aqui ouvindo a gente até riu, né? Que a situação estava ficando tão complicada que era melhor terminar as nossas palestras dizendo: não, mas olha, apesar de tudo, as instituições funcionam. Eu quero dizer francamente para vocês que eu acho que não funcionam. Eu acho que elas resistem, elas não funcionam. Primeiro porque, se elas funcionassem, nós não chegaríamos ao ponto que chegamos, né? Porque as instituições se antecipam aos problemas. Se elas não se antecipam, elas não funcionam, ponto. E as instituições, algumas delas nem resistem mais, já foram cooptadas. E algumas tentam resistir. Por quanto tempo resistirão? Aqui eu começo, então, um raciocínio com mais detalhe. Ninguém tem bola de cristal, mas a experiência internacional ela é importante, né? O Fernando passou por ela e eu quero voltar a ela. Tem uma vasta literatura aí sobre o que está acontecendo no mundo, uma grande literatura. Nos últimos meses eu me dediquei a 3 livros importantes, um do Timothy Snyder, outro do Mikhail Zygar e do Ben Teitelbaum, né, para tentar compreender um pouco mais essa situação toda. São livros fundamentais, depois eu posso passar a referência para vocês, e se quiserem bater um papo sobre esses livros especificamente, vai ser um prazer. Mas essa experiência internacional, de alguma forma, permite a gente olhar um pouco para o futuro e falar assim: será que vai por aí? Tem elementos para ir nessa direção?
né? A experiência, pelo menos, ela nos permite ousar compreender a natureza e a índole de alguns autores políticos, sobretudo Bolsonaro, né? Bom, então, quando a gente fala de há risco para a democracia, se você for olhar para condições objetivas, né, tem muita gente que quer condições objetivas, me diga objetivamente por que a democracia corre risco, as pessoas clamam por isso, tal, né? Se você olha para a experiência tradicional, você diz que golpes de Estado, por exemplo, dependem de apoio popular, apoio do empresariado, apoio militar e apoio internacional, né? E o nosso wishful thinking leva a gente a dizer, não, mas o Bolsonaro não tem nada disso, né? Objetivamente, não, né? Mas aí eu me lembro do Nelson Rodrigues, né, falando do idiota da objetividade, né? Não adianta você olhar isso só dessa forma, né? Até porque a política é dinâmica. E se ele não tem todo esse apoio, também é verdade que ele já possui parte desses apoios. Né? Por exemplo, quando você fala em apoio da população, Bolsonaro possui o apoio de pelo menos 30% da população, né? Os números do Maurício são eloquentes, e é um apoio renitente, obstinado, né? Um apoio que é avesso a fatos e argumentos, né? E parte desse grupo, aí que a coisa começa a complicar, além de fanatizada, a parte desse grupo, também está armada, podemos esquecer disso. Olhe para os dados, né, com relação à venda e aquisição de armas nos últimos anos. Outra questão, se o empresariado não apoia um golpe, o Bolsonaro, é verdade que existem empresários aí, talvez de segunda classe, que sejam, né, do agro-ogro, coisas assim e tal, mas sim apoiam o Bolsonaro e é gente capaz de mobilizar recursos, né? Se é verdade que o Bolsonaro, passando para outro ponto, se é verdade que o Bolsonaro não tem o apoio das Forças Armadas, né, ele não tem, na verdade, o apoio do Estado-Maior das Forças Armadas. A gente viu isso, né, o 7 de setembro talvez seja eloquente. Mas também é verdade que ele divide, né, esse setor. É verdade que ele mobiliza boa parte do oficialato e das polícias militares. Está aí os dados do Maurício, são eloquentes, não é? Quando eu pensei nisso, não sabia dos dados do Maurício, foram ótimos, né? Do ponto de vista internacional, se é verdade que o Bolsonaro é um pária, ele talvez seja um pária em relação às economias centrais. Mas também é inegável que ele é articulado com alguns países de um grupo chamado autocratas. Fernando disse isso. Fernando assinalou que ele deve ter um pôster lá do Viktor Orbán na sua casa, né? O seu escritório, né? O seu escritório é o closet, onde ele se fecha à noite, como que dizem, né? Mas deve ter lá no closet um pôster do Viktor Orbán. Deve ter do Putin também. Eu acho que essa viagem à Rússia não foi só uma coisa fora do tempo e fora do lugar, um desastre em termos de timing. Não. Sabe por quê? Porque essa literatura internacional ela nos leva ao conhecimento de um negócio chamado tradicionalismo, como uma corrente filosófica e política que tem influenciado vários setores políticos, vários líderes políticos, né, fazem parte dessa corrente política chamada tradicionalismo. O Steve Bannon, o Alexander Dugin e o finado Olavo de Carvalho. Existe no mundo hoje muito mais do que no passado, uma contestação à ideia da globalização, à ideia, né, de um mundo unipolar, né? Existe, sim, aqui e acolá, uma identidade ideológica que tem se manifestado. Quando a gente começa a estudar o cenário mundial, começa a tentar entender, afinal de contas, essa guerra Rússia e Hungria, você começa a entrar em meandros que te deixam assustado, porque não é de graça, não é? A ideia, por exemplo,
em relação à Ucrânia não é só porque a OTAN avançou ou para reconstituir o velho Império Russo, né? Tem ali uma estratégia, mesmo de formação de um mundo multipolar e de contestação do que a gente chama da liberdade e da globalização, que nos trouxe agora, nos anos 90 e 2000. Tem havido uma mudança nessa direção, né? Então, o bolsonarismo hoje ele se vincula a uma força emergente da política mundial. Não dá para achar que... Talvez a eleição do Bolsonaro tenha sido apenas um acidente, por conta das condições de 2018 que vieram lá de 2013. Mas a questão é que esse acidente deu espaço no Brasil para essas questões, né? Para que nós tenhamos aqui no Brasil um grupo forte que tem uma tendência, né, claramente autocrata, né? Assim como foi o Trump nos Estados Unidos, e o Viktor Orbán, e o Marcelo Duterte, e o Erdogan, e assim vai, né? Outra coisa importante, quando a gente pensa no mundo, pegar um dado do Jamil Chad dessa semana, eu preciso checar, mas o Jamil Chad é um jornalista respeitado e sério. Ele diz o seguinte: se você olhar para o mundo hoje, 6% apenas da população mundial vive em regimes considerados de democracia plena. Então, não dá para desprezar essa questão, não é? Enfim, agora, não para por aí. Não para por aí, né? Vamos imaginar aqui uma vitória do Bolsonaro. O Fernando já fez isso, e aqui talvez eu seja repetitivo, mas vamos pegar alguns pontos que eu acho interessantes. Primeiro, a curva de aprendizado do segundo mandato ela vai ser distinta da inexperiência do primeiro mandato. E eu não me refiro aqui à economia e à gestão, porque são coisas que o Bolsonaro não dá a menor bola, mas à execução de objetivos políticos e de grupo. Os erros que ele cometeu lá atrás, por exemplo, no primeiro momento acreditou nas tais das bancadas temáticas, etc., aquela bobagem toda, ficar falando da nova política, a má política, ele não tem, porque ele, de alguma forma, ele consolidou um grupo consistente no Congresso. Hoje, só o partido dele, o PL, tem 70 e poucos deputados, você vai juntar isso ao PP, vai juntar isso aos republicanos, vai juntar isso à adesão ao presidente vitorioso na eleição, no primeiro mandato, ele chega com muito mais força. Outro detalhe, ele chega com uma tropa de choque revitalizada pela vitória, né, e com profissionais do Vale Tudo, que é o Centrão. Ele não teve isso no começo do seu mandato, ele terá isso no segundo mandato, né? E mais, de posse do que ele vai entender que é uma carta branca, né, ele vai ter condições para forjar a aprovação de pautas de costumes e mudanças constitucionais muito maiores. O Fernando já se referiu a isso, mas sabe, pode apostar ponta e placê, ele vai tentar mudar a composição do Supremo. Não é só por mais esses ministros que ele pode nomear nesses 4 anos, que já é algo assustador, mas ele pode mudar o número de juízes do Supremo para 21 membros, por exemplo. Imagina, né, ele nomear de uma tacada 10 Cássius Marques e Andrés Mendonça. Imagina isso. Alguém consegue imaginar isso? Mas isso é um absurdo. Não é um absurdo. Vários países fizeram isso. Basta você pegar a Hungria e a Rússia, não é? Ele, com o segundo mandato, ele vai aprofundar o controle sobre instituições como as Forças Armadas, a PGR, a Polícia Federal, não é? E, claro, ele vai ter uma base política mais organizada, mais armada, não é? Vai estar mais senhora de si. Verdadeiras milícias, não no sentido criminal, como a gente tem dito durante esse mandato, mas no sentido político, né? Então, com isso, vai ser fácil coagir a imprensa e eliminar a oposição. Claro, as condições estão postas lá, vários países do mundo que passam por esse processo. Isso aconteceu, né? Então, veja, vocês vão me dizer, não, mas você está falando da hipótese dele ganhar, mas e entre o primeiro e o segundo turno? Bom, entre o primeiro e o segundo turno,
Bom, não tenho bola de cristal, né? A política é a danação de videntes, né? Mas vamos lá. Em virtude disso tudo que eu coloquei para vocês, né, daquilo que ele pode conseguir no segundo mandato, né, e daquilo que pode acontecer com ele criminalmente sem o segundo mandato, dá para acreditar que o Bolsonaro vai entregar o seu pescoço à degola sem lutar com todas as armas que ele dispõe? Eu não acredito nisso. No mínimo, a gente vai ter escaramuças de rua, né? Eu acho que é uma tendência grande a ocorrer, e resistência para entregar o poder, se perdendo a eleição, e alegando fraude. Tá aí, os números, de uma vez, são eloquentes, né? Isso me parece mais que provável, né? Mais que plausível, né? Bom, enfim, concluindo aqui, eu sei que o quadro que a gente está pintando aqui não é exatamente animador, né? Mas vejam, antes de classificá-lo como o que nós colocamos aqui de pessimismo ou otimismo, eu gosto sempre de fazer aqui um disclaimer no final. Pessimismo e otimismo não são categorias de análise. A gente tem que considerar, numa análise, se as premissas e as inferências fazem sentido. Se elas fazem sentido, muito bem, o que nós falamos aqui faz sentido. E se elas não fazem sentido, nós estamos errados. Simplesmente errados. Então, não dá para classificar de otimismo ou pessimismo, porque isso é uma forma de avacalhar a discussão depois. Vamos discutir as premissas. Sabe que o que a gente colocou aqui como premissa, né, é incorreto? Enfim, né, por fim, sinceramente, eu não desprezaria esse cenário, né? Aliás, me desculpem, só pode desprezar esse cenário quem não está na linha de tiro, né? O que parece não ser o caso de muitos aqui. Muitos de nós aqui estamos na linha de tiro, né? Me parece também um equívoco equiparar os dois candidatos que estão na frente. Olha, o ex-presidente Lula é dono de todos os defeitos do mundo, todos, mais alguns. Eu tenho dito que eu acho absolutamente justificado as críticas que se faz aos governos do PT, ao PT e mesmo ao presidente Lula. Mas quando se fala de polarização entre extremos, isso é um erro. Porque quando se fala de polarização entre extremos, ou você está dizendo que é uma polarização entre claro e escuro, dia e noite, eles são absolutamente diferentes, portanto são polares, ou você está querendo dizer que eles são equiparáveis. E equiparáveis eles não são. Eu não imagino um governo Lula maravilhoso, tenho fortes resistências aí ao estilo PT e Lula de governar, mas não dá para colocar no mesmo nível. Não dá mesmo. Até porque nós vimos 4 mandatos de experiência e a prática, né, é uma hora indício da verdade, né? Mesmo que a prática tenha sido ruim, e foi, não resvalou por esse caminho. Enfim, é isso. Talvez eu não tenha acrescentado muito ao que disseram meus 2 colegas, mas era o que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado, viu, gente? Zeca, você está mudo. Desculpe, pessoal. A gente não fez nenhuma reunião preparatória, a gente só trocou mensagens e acertou a data. E a mim impressiona o alinhamento das 3 falas aqui. Porque quando a gente resolveu fazer esse encontro, foi graças ao Juliano Seabra, que está aqui agora conosco, eu tinha assistido uma fala rápida, e nem era sobre esse assunto, do Abrúcio, numa reunião coordenada pela Priscila Cruz, que também está aqui conosco. E eu fiquei muito espantado, o assunto nem era esse, o Abrúcio trouxe esse assunto do risco democrático. Eu não estava atento, e eu saí daquela reunião me dando conta que não era eu que não estava atento. Tanto é que eu coloquei aqui no grupo, e várias pessoas, eu levei chumbo, porque eu estava vendo chifre em cabeça de cavalo, e no nosso grupo aqui do Derrubando Muros. E aí nós achamos que valia a pena chamar essa conversa, porque tem 2 públicos, 2 stakeholders fundamentais que poderiam estar, talvez não tanto quanto eu, mas também alheios ao risco democrático, que é os políticos, os operadores da política,
e a imprensa, que no final é pautada pela notícia do dia, pela coisa mais imediata, mais o calor da agenda política, e tem um risco paralelo que diz respeito a todo o campo democrático, indistintamente. E aí o objetivo da nossa reunião foi esse, e é por isso, inclusive, que eu queria fazer um disclaimer, nós temos convidados aqui da imprensa, que estão aqui conosco, deliberadamente. Foi essa a ideia, essa reunião nós anunciamos antes, não era uma reunião fechada do Derrubando Muros. E então, assim, eu quero fazer esse disclaimer antes de passar a palavra. Agora, nós vamos fazer 2 rodadas, gente. Nós vamos primeiro ouvir os operadores da política. Nós temos alguns aqui de primeiríssimo nível, a gente não vai perder essa oportunidade. Eu não vou meter o Armínio nessa categoria, mas nós, claro, que também vamos ouvir o Armínio. E depois, então, a gente tem os pré-inscritos do grupo que estavam atentos a esse tema e que vão também falar, o caso do Christian Lynch, a Ana Toni, enfim. Mas eu vou começar pelos operadores da política. Eu acho que esse privilégio é justo. Eu queria convidar, então, dentro dos operadores da política, a gente começa pelos membros do Derrubando Muros. Vou pedir, então, para o Roberto abrir a fila. Pode ser, Roberto? Roberto Freire. Eu não estou vendo o Roberto aqui, imagino que ele esteja aí. Mas eu estou. Está aí. Ah, ouvi o Roberto. O que você achou, Roberto? O que você achou? O que você disse para a gente? Eu estou meio preocupado porque eu ia falar de pessimismo e otimismo, ou de ceticismo em relação à democracia brasileira, e fiquei com um pouco de receio, porque foi aí alertado que não cabe se dizer de pessimismo ou otimismo. Mas cabe você analisar talvez um outro lado da medalha. Né? Quem disse que isso tudo está consolidado? Né? Se você analisar, por exemplo, que na sociedade há ainda uma grande rejeição a Bolsonaro, e que isso, evidentemente, num processo pode até se ampliar, se for bem conduzido, né? Se não ajudar a radicalização, se não pensar, por exemplo, que é a esquerda, de um lado, combatendo o fascismo e não a democracia que deve combater, nós podemos aí aprofundar esse pessimismo que me parece que o risco é muito grande. Eu estou querendo dizer isso porque nós estamos vendo, por exemplo, Lula, nesses últimos dias, né, com posições que me parecem completamente equivocadas, no mínimo, para dizer isso. Né? Não é momento de estar discutindo problemas de costumes, questões religiosas, não é o problema do momento de estar se incentivando o conflito. Né? Não é momento de você querer radicalizar a sua base, até porque não vai perder sua base. É momento de ampliar, de abrir diálogo, de ter a capacidade de imaginar que terceira via não tem que ser esculachada e esculhambada como se fosse algo que tivesse a favor do bolsonarismo. Isso, evidentemente, não nos ajuda, aprofunda esse risco. Se temos que ter a visão de derrotar esse risco, derrotar o fascismo, que uma das coisas que a gente descobriu é que no Brasil tem amplo espaço para o fascismo. E nós imaginávamos que não, que a direita brasileira era tão avançada que podia governar com Fernando Henrique, com Lula, sem ter nenhum risco. E tivemos isso durante anos. A República, a nova República, teve isso. A direita nunca perdeu o controle e atuava com os partidos sociais-democratas, com a esquerda, tendo e isso tivemos, nunca, há mais de 30 e tantos anos, nós vivemos numa plenitude democrática como a história republicana nunca havia tido. Né? Então, isso foi algo que funcionou. E isto precisa ser reconstruído. E não estamos tendo
a capacidade de entender aquele setor que é o que corre mais risco, com todo o processo repressivo, quem corre mais risco é exatamente a esquerda, não está tendo a capacidade de entender que vamos derrotar com a democracia. Perfeito. E não com o processo de radicalização. Alguém disse, não, você ficar fazendo isso, Lula não terá nenhuma grandeza de admitir que tínhamos que formar uma grande frente. Está bem, ele pode não ter essa grandeza, mas eu tenho que continuar insistindo que ele deveria ter. Inclusive, começar a respeitar aquilo que estamos tentando articular para que essa direita, que não é bolsonarista, não caia no bolsonarismo. Então, ter esse entendimento me parece que é a forma de nós fugirmos desse risco à democracia. Porque isso a gente tem a qualquer momento. Mas agora, eu não quero aqui dizer que são pessimistas. Eu concordo com a análise. Há riscos evidentes. Eu não estou há muito tempo. Agora, até alguns dados aí são, talvez, tornam mais evidente aquilo que falávamos dos riscos. Esses dados de polícia militar e tudo mais, não vamos ficar pensando que isso não pode ser mobilizado. Há riscos. E como vamos enfrentar esse risco? Que é o que me parece que vocês tiveram esse papel importante de dizer dos riscos e juntos aqui a gente pensar como enfrentá-los. Ok. Muito obrigado, Roberto. Terminar só dizendo isso. E eu acho que a primeira coisa... Roberto, deixa eu só pedir uma coisa. Antes que você termine, você pode concluir. Eu queria pedir, o Tarso tem que sair. Eu ia pedir passar o Tarso na frente, então logo depois, para o Tarso falar logo depois. Está ótimo. Não, é só dizer que eu tenho a impressão de que a gente precisa insistir que essa capacidade de diálogo tem que prevalecer. Vamos nos respeitar. Vamos nos respeitar, não vamos ficar agredindo quem está tentando construir alternativas e entender que essas alternativas criadas agora serão de fundamental importância para um segundo turno e derrotar essa ameaça fascista. Muito obrigado, Roberto. Excelente. O Tarso, você está aí? Estou aqui. Tarso, você, quando a gente teve uma conversa, aqui estava o Milton Selig, outras pessoas num grupo, você fez uma análise assim que surpreendeu a todos nós, falando de um pacto de governabilidade pré-eleições. Eu acho que essa resposta você pode detalhar um pouquinho conosco agora, mas é um comentário em cima do que o Roberto acabou de falar. Queria te provocar nessa direção. Por favor. Em primeiro lugar, vocês me desculpem apressar Não, imagina. a minha intervenção, que eu tinha dito já para o Zeca que eu tinha um compromisso às 7 horas que eu tinha que me retirar. Então, eu vou fazer apenas algumas afirmações sumárias aqui para tentar contribuir com esse debate. Eu concordo integralmente com as premissas que foram desenvolvidas pelo Carlos Mello, que estão apoiadas, inclusive, nas intervenções do Fernando e do Maurício. Em consequência disso, eu quero dizer que eu estou, embora não seja critério para análise política, é um sentimento e, portanto, uma subjetividade que me leva ao pessimismo. E por que me leva ao pessimismo? Eu estive defendendo, dentro do meu partido e fora do meu partido, um conjunto de lives que eu participei e relações que eu tenho com think tanks nacionais e internacionais, com toda a modéstia que essa palavra tem nas formulações que nós fazemos no dia de hoje, que a esquerda, dentro da qual eu me incluo, você sabe disso, deveria defender com unhas e dentes e prestigiar o surgimento de uma terceira via. Por que eu sustentava isso? Eu sustentava isso porque eu acreditava que nós marchávamos para uma situação muito perigosa, que está se estruturando hoje de maneira bastante clara, por todos esses motivos que foram colocados,
e que nós precisávamos estabelecer uma ponte, né, entre aquilo que se coloca no centro, né, do espectro político brasileiro com aquilo que se coloca à esquerda, né, deste centro, né, porque essas posições, você sabe tão bem ou mais do que eu, que são mutáveis, né, e são conjunturais, né, com a dinâmica que adquiriu a luta política, né, na época em que nós estamos, e que já vem desde a história do centro, particularmente o centro italiano, né, que teve uma importância muito grande para um longo processo de estabilidade democrática naquele país. E que depois, né, desembocou, pelos mesmos motivos que se levaram aqui a atacar a esquerda de uma maneira brutal, pela grande imprensa, que desembocou lá no Berlusconi. Aqui desembocou, né, isso não desonera o PT nem o Lula de erros, desembocou aqui no Bolsonaro. Então, eu acho que é um erro ainda em trânsito, um erro que eu não sei se é recuperável, e isso me leva para uma posição de ceticismo em relação ao que vai acontecer depois do primeiro turno. E temos, sim, que fazer esse esforço, né? Esse esforço de prestigiar um centro que surja, convidá-lo para um diálogo permanente e não ficar hostilizando as outras possibilidades que não são as possibilidades que a esquerda reconhece como as mais prováveis para o futuro. Então, vocês me perdoem a sumariedade da minha, mas eu já fui fundamentado, na verdade, com as intervenções anteriores. Mas eu gostaria de deixar registrada aqui essa minha posição. Um abraço para vocês, um bom debate e uma boa noite. Muito obrigado, Tarso. Muito obrigado. Muito importante a tua palavra aqui conosco. Muito bem, pessoal. Eu vou ainda falando com os operadores políticos. Eu queria saber se o Miro está por aí. O Miro ou o Rigoto, que tiver mais a jeito aí, pode falar, por favor. Miro, nós estamos com saudade tua. Vamos lá. Eu estou aqui para matar suas saudades. Olha só. É que dá a impressão que é tão remota ou inexistente a eleição do Bolsonaro que nós nos esquecemos que ele foi eleito depois daquela facada. Ele estava em queda nas pesquisas. Aí levou a facada, infelizmente. Infelizmente, houve um atentado, um ato de violência, nenhum de nós apoia. E, a partir desse momento, ele não precisava ir ao horário eleitoral. Todas as redes de televisão estavam na porta do hospital. Então, havia comoção, emoção, ele fazendo lives no hospital. Ele se elegeu. Ele era absolutamente improvável até aquele momento. Usava-se uma expressão, não, ele vai derreter. Eu não achava que ia derreter, mas ninguém supunha que fosse existir aquela facada. O que eu acho até que tem que ser mais estudado. O que foi aquilo? Que fato foi aquele? Aquilo está muito obscuro, para mim. Está muito obscuro. Bom, eu acho que o Bolsonaro hoje representa o que existe de raiva social. Há uma certa raiva social na nossa população. Você tem um desemprego enorme, você tem uma ostentação enorme daqueles que têm meios, e você tem uma pobreza como quase eu, pelo menos, nunca vi. Eu ando pelo centro do Rio, hoje andei, enfim, também todo dia eu ando, mas hoje, especialmente, me chamou a atenção uma cena de uma senhora bastante idosa, sentada no meio-fio, implorando ali um prato de comida. Bom, eu acho que o Bolsonaro, com aquele cercadinho dele, a linguagem que ele usa, está falando, sim, a essas pessoas. Não vamos nos iludir. Ele é um troglodita, mas ele está falando para aquelas pessoas. E a nossa linguagem, quer dizer, não é o meu caso, mas a nossa sociologia é muito francesa.
aos bons modos. Nós somos pessoas de bons modos. E o que nós estamos enfrentando não são pessoas de bons modos, não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro e os bolsonaristas não são pessoas de bons modos. Tem que saber quem vem para a luta política, quem vem para as candidaturas e se está disposto aos enfrentamentos, porque nós já fizemos isso. O Roberto sabe disso. O Roberto sabe disso. Nós já fizemos isso. Não tinha essa história do sujeito gritar e ficar por isso mesmo, não. Havia momentos até de risco de vida, mas que ninguém corria, não. E o que eu percebo é que talvez a tecnologia da informação, talvez esses meios novos, todos aí, que não são tão novos, de comunicação, e a própria pandemia, tudo isso afastou as pessoas das ruas, tudo é feito muito em live, e desapareceu aquele ímpeto, aquela garra, desapareceu aquela vontade de enfrentar. O que se precisa é enfrentar mesmo. E, se for necessário usar palavras duras, devemos usar palavras duras. Eu não quero fazer a cabeça de ninguém. Eu quero dizer que, da minha parte, eu estou achando o Ciro paz e amor demais. Tem que ser mais duro, porque, senão, o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Eu sinto na rua, aqui, o Rio de Janeiro, ele teve 70% dos votos. Se a eleição fosse só aqui no Rio, ele teria vencido no primeiro turno. Até hoje, há regiões aqui, especialmente aqui a região dos Lagos, em que o bolsonarismo é impressionantemente majoritário. Entre as pessoas mais carentes, o bolsonarismo é impressionantemente majoritário. Agora, parte-se para um diálogo e, se for necessário, para um debate mesmo. É o que temos que fazer. Acho que tudo que foi falado aqui é teoricamente perfeito, mas acho que, se ficarmos nisso, o Bolsonaro está eleito. Muito obrigado, Miro. E só para lembrar, o teu candidato, Ciro, quando esteve conosco aqui numa bela e longa reunião, ele falou sobre isso, sobre o risco democrático, e também falou sobre a viabilidade da candidatura dele, e isso foi em setembro do ano passado. Tem algumas pessoas que estão aqui que estiveram nessa reunião. E uma das coisas que ele falou, Miro, só para te deixar com essa pulga de hoje para amanhã, ele falou que entre abril e maio, nós já estamos em abril, ele tomaria a decisão em favor de alguém que tivesse mais chance de representar um centro democrático, progressista, etc, etc. Então, assim, uma das coisas que talvez, eu senti isso no apelo ali do Tarso, senti isso na fala do Roberto, mas uma das coisas que nós esperamos é que o pano de fundo da democracia nos una. Se o Ciro vai ser candidato até o fim, ou se ele vai convergir, como ele falou que faria, isso é um problema da competência exclusiva do Ciro, mas nós estamos muito preocupados com o fato de a gente estar tocando como se não tivesse este evento Bolsonaro sentado na sala do Brasil. E os três técnicos aqui analíticos nos deram as evidências para isso. Então, isso que você falou, que a gente já brigou, a gente já foi para o pau e não fugimos da raia, talvez a gente tenha que começar a rebuscar esses valores hoje. Se você me permitir, claro, eu acho que claro. as análises estão perfeitas. E eu acho que bateram muito no Ciro pela linguagem franca que ele tem. E ele está moderando demais. Eu apoio o Ciro, voto no Ciro, votarei no Ciro. Se o Ciro chegar a 1%, eu votarei no Ciro. Eu não tenho esse tipo de embaraço. Já vivi essa situação com Cristóvão Buarque, de chegar a 1% e eu ficar junto. Mas colega aqui, o Cristóvão. Mas veja só,
O que eu percebo é que a história desses trogloditas que vivem exibindo armas para lá e para cá não tem que nos intimidar, não. Nós temos que ir para dentro. Ou então e estabelecer ponte entre nós, né, Miro? Essa é a ansiedade que e estabelecer pontes objetivas entre nós, alianças. Ou então sairmos da disputa eleitoral. Quem não quiser esse enfrentamento não vai para a disputa. Fica no teclativismo. Mas para ir para o enfrentamento eleitoral, para ir para a eleição, tem que estar disposto a isso. Tem que estar disposto a enfrentar a vaia, tem que estar disposto a enfrentar o palavrão, tem que estar disposto a enfrentar um tapa. Isso aí. E se tiver possibilidade física de ganhar até. Muito obrigado, Miro. Rigoto, governador Rigoto, está por aí? Zeca, sua palavra. Eu sei que você está em trânsito, está numa condição precária. Você pode falar, não? Situação totalmente precária, Zeca. Eu estou em trânsito, tá bom. Primeiro te cumprimentar pela reunião, cumprimentar as 3 exposições. Só uma questão que eu acho que a gente tem que levar em conta com relação ao momento que vive o Bolsonaro. Me preocupa muito, se nós olharmos o que aconteceu na eleição passada, e o Miro tem razão, teve a questão do atentado a ele, tudo que ajudou, inclusive, e tirou ele dos debates, mas a diferença para hoje, e quando se fala em resistência das instituições, que instituições? O Supremo Tribunal Federal tem cometido erros absurdos também, apesar da resistência do Supremo, que a gente tem que valorizar, mas erros que enfraquecem o Supremo Tribunal Federal em determinados momentos. As próprias divisões internas, o excesso de exposição do Supremo. Quer dizer, então, se ele acerta e se ele resiste, ele também, em determinados momentos, se enfraquece. Agora, quando eu olho o Congresso Nacional, que resistência do Congresso Nacional. Congresso Nacional, e hoje eu olho para a Câmara Federal, e isso tem a ver com a eleição. Por que nós tivemos esse crescimento de 3 partidos agora na janela partidária? Com que instrumentos esses 3 partidos cresceram? Não, o PSL enfraqueceu devido à mudança de partido do Bolsonaro. Não, mas não foi só isso. Hoje existe uma Câmara Federal comandada por um presidente que tem 16 bilhões de reais das chamadas emendas de relator. É uma vergonha o que está sendo feito. Isso significou compra de deputados na janela partidária, e que faz com que o Bolsonaro tenha hoje, efetivamente, uma situação totalmente diferente do que ele tinha quando iniciou o governo. E isto se mantém se ele conseguir a reeleição. Eu não tenho a menor dúvida que ele volta, se ele... Acho que caiu, Rigoto. Conseguir a reeleição, ele... Agora caiu caído. Bom, a gente coloca uma outra pessoa agora e aí a gente volta ao Rigoto assim que ele retornar. Armínio, você está achando o que da nossa conversa? Está aí o Armínio? Perdão, estava tirando o microfone. Tá. Não, eu não sou do Armínio, Armínio, só o seguinte, eu vou pedir para o governador aguardar um pouquinho, tá? O Rigoto, só um pouquinho, eu queria te ouvir. Rigoto? Toca lá, Armínio, desculpe. Perdão. Se ele entrar, eu paro aqui, eu não tenho muito a falar, não. Assim, eu já venho há muito tempo pensando mais com a ótica de um economista, mas muito preocupado com um grau elevado de ruído na nossa economia, questionamentos profundos da institucionalidade do país, riscos visíveis de tendências autoritárias, armas, urnas, PMs e urnas. Tudo isso que eu ouvi aqui me sugere, do ponto de vista econômico, um futuro muito preocupante, porque quase que independente do resultado, esse elevado grau de incerteza, inclusive com um pano de fundo de uma economia bastante fragilizada, sugere com bastante grau de certeza
que a economia não vai andar. Isso é grave, porque a situação que nós temos hoje não é estável. Sabe? Nós precisaríamos de um governo minimamente arrumado que passasse uma imagem de quem consegue processar os problemas e resolvê-los de maneira pacífica, pensada, avaliada, e nada disso está no ar, nada. Infelizmente, eu tenho defendido publicamente uma terceira candidatura, não sei bem qual, tem algumas que parecem assim, razoáveis, mas no momento a coisa tem se mostrado bastante difícil. Pode mudar, mas o quadro geral me parece ser esse, um quadro quase que independente do resultado, vai acabar mal. É isso que eu digo. Esse é o grande temor. Com qualquer resultado, a sociedade perder, né? Oi, Rigoto, o Armínio falou enquanto você caía, por favor, conclui. Não, só para concluir, Zeca, eu quero chamar a atenção para uma realidade que preocupa muito dentro desse quadro que foi colocado. O Bolsonaro, nesta campanha eleitoral, se ele não tem o atentado que o favoreceu, ele tem uma base parlamentar forte, ele tem fundo partidário, fundo eleitoral, que vai lhe dar estrutura de campanha eleitoral, que ele não tinha na passada, ele tem tempo de rádio e televisão, que ele não tinha na eleição passada. Então, nós temos uma realidade muito preocupante, porque tudo aquilo que foi dito é verdadeiro, mas, mais do que isso, nós temos hoje uma situação que o favorece, nesse sentido, com relação a 3 anos e meio atrás, que o favorece, e segundo, e que o preocupante é que essas instituições que resistem, eu vejo um Congresso Nacional hoje muito dominado pelo fisiologismo, pelo clientelismo, por estruturas que foram montadas que vão fazer com que o Congresso tenha uma pequena renovação. O fundo eleitoral de 5 bilhões não foi por nada que o próprio Bolsonaro resistiu e só fez uma encenação que era contra aquilo, porque esse fundo eleitoral de 5 bilhões o favorece dentro do Congresso Nacional. Da mesma forma, os 16 bilhões das chamadas emendas de relator. Então, eu estou muito preocupado com o fato que nós vamos ter, na campanha eleitoral, essas estruturas funcionando, e que nós não tivemos há 3 anos e meio atrás. E segundo, vamos lá, uma vitória do Bolsonaro significa, e aí eu concordo com o que foi dito, um Bolsonaro que assume numa situação bem melhor para fazer o que ele bem entenda fazer com relação ao próprio Congresso Nacional. Só gostaria de colocar isso no debate, porque eu acho que vale a pena uma análise para ver o desafio que nós temos pela frente nessas semanas. Eu quero te cumprimentar, Zeca, cumprimentar todos, que no Derrubando Muros tem feito um trabalho de conscientização e de tentativa de resistência a este quadro que nós estamos vivendo. Um abraço, obrigado a todos. Muito bom, Rigoto, e muito alinhado com a razão pela qual a gente fez esse painel. Nós entendemos que existe um corte de democratas e não democratas. Entre os democratas, o Miro representa uma força importante lá com Ciro, o Roberto e você, Rigoto, você agora coordenando os esforços da Simone Tebet nacionalmente, já ganhou o PMDB, tem ganhado apoios fora. Quer dizer, e tem também uma linha que não que é uma linha sensata, trazida aqui pelo Tarso Genro, de composição e de respeito ao centro também, inclusive entre pessoas do PT. Nós temos que conversar, nós temos que estar, de alguma maneira, dialogando e olhando para frente. Então, assim, Rigoto, eu também quero te cumprimentar pelo sucesso que tem feito aí com a Simone nessa evolução super otimista aí que todos nós estamos acompanhando. Viu, Zeca? Continuamos conversando. Tive uma reunião, por que eu estou no trânsito? Eu tive uma reunião até há pouco, o Eduardo Leite está viajando para os Estados Unidos, mas fizemos uma reunião até há pouco que deu seguimento a uma reunião que ele fez com a senadora Simone Tebet ontem, e vamos continuar conversando com todos que possam ajudar na construção desta alternativa a esse processo que nós estamos vivendo. Qual foi a posição do Bruno Araújo?
Não, o Bruno Araújo não é. Bruno Araújo. Qual a posição do Bruno Araújo? Foi a pergunta do Miro. O Bruno, a reunião não foi com o Bruno hoje? Não. Não. Não, foi uma reunião entre candidatos, pré-candidatos, mas vamos lá, é outro assunto. Mas teve ontem. Mas são presidentes do partido. O Bruno... Pois é, mas essa é que eu queria saber. Mas, gente, é assim, é mais água no mesmo moinho, no sentido do objetivo desse painel aqui, que é a preservação da instituição democrática brasileira. Nós todos estamos atirando para o mesmo lado. Isso que é importante e que a gente, na linha do que o Roberto Freire falou, que a gente alinhe também o teor das nossas palavras. As palavras, às vezes, têm uma força que a gente não imagina. E eu acho que a gente precisa, levando em consideração esse quadro descrito aqui, e o que o Armínio trouxe agora, também sobre as consequências para a economia e com qualquer resultado, nós temos que ter algum tipo de diálogo de alto nível entre as forças democráticas. E o Derrubando Muros nasceu para isso. Foi para esse. Essa era a razão original pela qual nós nos fundamos. Depois a gente começou a invocar aí uma criação de uma alternativa de terceira via, mas, acima de tudo, era a nossa grande preocupação com o risco de golpe que havia 3 anos atrás e que agora parece que vai recrudescer. Então, é isso. Bom, eu queria pedir que para fechar, então, o nosso painel, gente, que 2 pessoas do Derrubando Muros falassem aqui. Eu queria que a Ana Toni e o Christian Lynch, se tiver aí o Christian, e o Milton Seligman também, que é sempre imprescindível. Ana, por favor. Obrigado, Zeca. Muito obrigada aí pelos 3 panelistas. Quando foi março de 2019, um grupo de organizações da sociedade civil da área de direitos humanos e meio ambiente se reuniu, isso é março de 2019, olhou para a Hungria e pensou quais foram o que aconteceu na Hungria e fez exatamente o que foi falado agora. Estamos no mesmo caminho. Só que ninguém conseguiu tirar a gente desse caminho. Então, eu acho que o que vocês trouxeram de dados, que é absolutamente impactante, acho que para todos nós, que estamos tentando alguma coisa, agora também não é muito novidade, sabendo quem era Bolsonaro, talvez todos nós sabíamos que ele queria ir para essa direção, que ele iria conseguir, e o que teve de resistência, talvez essa seja a novidade, porque saber o que ele queria, para onde ele ia, qual era o projeto, eu acho que estava dado desde 2018. Como é que a gente deixou que isso crescesse tanto nesses anos depois da eleição? Então, essa é uma das coisas que eu ficaria interessado em saber. Agora, tem também alguns... O Brasil não é a Hungria, e um dos grandes diferenciais da Hungria para o Brasil é a Amazônia. Ter, logicamente, se é política nacional, ninguém está meio nem aí, mas todo mundo sabe que a gente tem a Amazônia e que mais 4 anos de Bolsonaro não teremos. E acho que para os parceiros internacionais isso faz diferença, não ter a Amazônia, e acho que o Abrúcio mencionou o que aconteceu ontem lá no Supremo. Então, até que ponto, se Bolsonaro for eleito, lógico, vão ter que aceitar a eleição do que aconteceu. Mas, se houver dúvida em questionamentos sobre o processo eleitoral, as urnas, o voto e alguma outra coisa, a pergunta é de quem o Bolsonaro vai ter apoio fora do Brasil para esses questionamentos, porque eu não vejo a comunidade internacional engolindo essa coisa sobre o processo eleitoral brasileiro ter sido fraudado. Então, eu queria saber se vocês concordam ou não com isso. E o último comentário que eu tinha é sobre os jovens. A gente viu agora quase 1 milhão de jovens nessas últimas semanas tirando títulos de eleitores de 16 a 18 anos pela primeira vez. Tem toda uma mobilização de jovens, não são muitos votos, mas é mais de 1 milhão de votos que conta. Se vocês acham que a juventude que está indo para a rua, não teve uma mobilização grande em Brasília, hoje está tendo uma mobilização grande também nas questões ambientais, então acho que foi colocado, não estamos indo para a rua, e é absolutamente verdade. Acho que esse não estamos, começam a ir para a rua, o que pode mudar? Então, tentando ver assim, o que ainda dá para fazer, já que a gente fez menos nos últimos 3 anos e meio, o que dá para fazer ainda?
Em relação aos eleitores, e não só dos partidos políticos. Ótimo, muito obrigado, Ana. Gente, a gente estourou todos os tempos, mas como a Ana trouxe uma questão, eu acho que é mais do que justo e razoável que vocês tenham a oportunidade de responder, quem quiser responder. Carlos, Abrúcio, Maurício. Eu acho que ela tocou no ponto mesmo, tem que ir para a rua, tem que ir para o enfrentamento. Quando eu digo enfrentamento, não é sair com o tacape na mão, não. É sair novamente com os cartazes. E é outra coisa, a bandeira brasileira é nossa, não é deles, não. Eu não vou evoluir. Eu sei que o tempo está curto. O Fernando me representa. Pode responder. Fernando vai te representar? Tá bom, obrigado. Fernando, por favor. Maurício também. Eu só queria fazer um comentário a partir panelinha corintiana. O Maurício é palmeirense. Digamos, essa é a grande frente ampla, o Corinthians e o Flamengo. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o que a Ana falou, eu queria só falar 3 coisinhas a partir do que ela falou. A primeira, o bolsonarismo não está encarando o processo de 2022 como uma eleição, mas como uma guerra. Tem uma máquina política, estão se preparando. Não sei se foi Ciro ou Rigoto, se foi o Miro ou Rigoto, não lembro agora quem comentou, mas a passagem do primeiro para o segundo turno vai ser guerra mesmo. Eu escrevi há 3 semanas um artigo dizendo que eu tinha acompanhado no Telegram. Acho que foi o Tarso. Mensagens de supermercados sendo invadidos. A Tata, 2 semanas depois, explodiu no Instagram, explodiu no Twitter, invasão de supermercados. Vai ser nesse nível. Eu acompanhei, quando o Moro entrou na campanha, acompanhei o primeiro mês do Telegram. Assim, claro, o Moro não é santo, nenhum de nós é, mas o que se falava do Moro é impublicável aqui. Era impublicável. É nesse nível que eles vão chegar e, portanto, tem que estar preparado para isso. E preparado para isso é rua, como falou o Miro, a Ana. Preparado para isso é conversar mais. Acho que estamos conversando pouco, e estou dizendo de todas as forças políticas brasileiras. Acho que se conversar mais, se juntar mais os diversos grupos, há mais possibilidade de reação, e conversar, inclusive, com atores internacionais. Nós estamos tendo uma discussão, uma mudança geopolítica brutal no mundo. O Brasil se posicionou de uma forma muito complicada e vão cobrar da gente. Então, nós temos que começar a fazer essa articulação. E só 2 últimas coisas sobre o que a Ana falou. A coisa dos jovens eu acho muito importante, mas mais importante que os jovens é mobilizar os mais pobres. Matematicamente falando, o Maurício pode falar para vocês, mais de 50% do eleitorado brasileiro estão nas classes D e E. Se você pegar a franja mais pobre da classe C, fica mais lá próximo dos 60 e poucos por cento. E para isso tem que falar do grande tema. A gente está falando de grandes temas aqui, essa semana, de um lado falando sobre as reformas do Estado, do outro falando sobre o aborto. Para os mais pobres, o tema é o seguinte: nossa vida está destruída. Perdemos moradia, a perda de moradia no Brasil é assustadora. Perdemos renda, hoje saíram os dados sobre a perda de renda. O Christoph Garvey, meu amigo Chris, está fazendo um mapa na América Latina. A perda de renda no Brasil é assustadora nos últimos 4 anos. Então, assim, tem que entrar nisso. E isso, por incrível que pareça, pode juntar terceiras vias, Ciro, Janone, Simone, Lula, e falar sobre isso. É isso que tem que falar. Isso. Último ponto, só para terminar, assim, eu nem fiz a hipótese, eu tinha achado que tinha falado muito, mas tem uma outra hipótese que não pode esquecer: se o Bolsonaro perder a eleição, a oposição do bolsonarismo se preparem. Porque ganhe Simone, Lula, Ciro, quem quer que seja. Hoje eu conversava com o Janone sobre isso. Quem quer que seja, eles vão ter, no mínimo, 1/4 de pessoas mobilizadas para dificultar o governo, qualquer que seja ele. É um pouco na linha do argumento do Armínio. Esse tipo de divisionismo que foi criado muito mais pelo bolsonarismo, aqui não há tempo para discutir isso, acho que aí teria que ver com mais cuidado, muito mais pelo bolsonarismo, cria empecilhos mesmo se o Bolsonaro não ganhar a eleição. Se preparem.
O trumpismo aqui é o trumpismo mais popular ainda. É o trumpismo de mobilização com gente, digamos, mais inserido no autoritarismo que está no molho do Brasil desde a escravidão. Então, assim, a gente tem que olhar não só para a possibilidade de eleição do Bolsonaro, e termina aqui, mas tem que olhar para a seguinte possibilidade. Líderes e uma máquina digamos, de visão autoritária cresceu gigantescamente no Brasil, se alimenta do autoritarismo internacional e nacional, e, por enquanto, nossas reações... Eu entendo quando o Roberto fala nós temos que nos mexer, mas, por enquanto, nossas reações são pífias. Então, acho que é isso que eu queria dizer. O Zeca, 10 segundos. 10 segundos. Claro, por favor, Carlos. Rapidinho. Claro. Isso que o Fernando me representa mesmo. Mas eu quero só mas não bem, né? Não tão bem. Aderir uma questão aqui. Quando o Fernando falou que falta diálogo, eu sinto muita falta. O deputado Roberto Freire deve ter convivido, certamente conviveu, com o Thales Ramalho. Né? Eu sinto muita falta de lideranças políticas desse tipo, né? Que sejam capazes de transitar e construir. Não adianta só esperar que o outro lado venha conversar, eu não vou, os caras não vêm. Alguns operadores da política precisam fazer pontes, construir pontes. É isso. E está dizendo aqui quem não é operador da política, né? Mas a necessidade é óbvia. Maurício, por favor. Bom, queria falar várias coisas aqui rapidamente. Só primeiro em relação aos jovens, né? A gente está com uma participação do jovem bem aquém, né? Só tiraram mais ou menos, meus números não estão errados aqui, mais ou menos 1 milhão, de um total de 6 milhões que podiam tirar. Hoje a gente tem uma sensação na média dos jovens de afastamento da política, porque muitos têm medo de ser cancelados nas redes sociais quando falam de política, e obviamente isso afasta. Respondendo em termos de ações práticas, eu vou listar aqui algumas coisas que até tenho aprendido aqui nos Estados Unidos como lição aprendida do 6 de janeiro. A primeira coisa é que precisa ter uma rede de proteção a quem vai trabalhar na eleição. Quem vai estar cuidando das urnas, quem vai estar na apuração, quem vai estar trabalhando como mesário. Uma das coisas que eu estou fazendo uma pesquisa agora, não tenho os resultados ainda, mas diminuiu muito o percentual de gente que quer ser mesário, porque as pessoas têm medo de violência, né, nessa eleição. Então, tem que criar uma rede de proteção a quem for trabalhar para a eleição. Tem que ter uma rede jurídica, porque a gente vai ter uma batalha judicial nos TRS, nos TSS, que a gente nunca viu. E precisa ter uma rede de apoio jurídico também. Tem que ter uma coisa que os americanos fizeram muito mal, que eu acho que é fundamental na nossa eleição. A gente precisa pegar pesado, e a gente pode discutir isso com muito mais profundidade, com as redes sociais, com os aplicativos. O que o Alexandre de Moraes, independente da forma intempestiva que ele fez contra o Telegram, já teve algumas melhoras, assim, do ponto de vista do Telegram. Ou seja, a gente precisa fazer com que as plataformas fiquem pelo menos fora da zona de conforto delas durante a campanha, porque elas são o grande mecanismo de disseminação. E do lado da comunicação, gente, é fundamental que o TSE ele faça muito mais do que ele fez durante a campanha para mostrar, para falar do processo eleitoral. Se não tiver essa rede de proteção a quem trabalhar na eleição, se não tiver um jogo duro com as plataformas e não tiver uma rede de apoio jurídica, a gente vai estar cometendo os mesmos erros que os americanos cometeram. Quem deveria fazer isso que você sugeriu agora, Maurício? Eu acho que quem se interessa que o processo eleitoral seja imparcial. Sim, mas você imagina isso como uma competência das campanhas dos candidatos democráticos? Você imagina isso como partidos políticos? Você acha que a imprensa pode puxar essa... Não, vamos lá. Qual é o ator que puxa isso? Eu acho que do lado das plataformas, quem tem que fazer a pressão nas plataformas é o TSE, sem dúvida, e do lado do apoio jurídico, o TSE tem que garantir a proteção às pessoas que vão trabalhar na eleição, porque isso é uma coisa que eu estava ouvindo hoje, uma pessoa que trabalhou na apuração do Arizona, ela falou, a gente se sentiu desprotegido no processo. Isso é uma coisa que eu achei super interessante, e o TSE e as campanhas eleitorais têm que ter uma preparação jurídica que elas não tiveram antes, porque tem uma batalha jurídica de comunicação nos TRS que, cara, vai exigir muito recurso. Então, isso é muito importante, na minha opinião. É uma eleição diferente das demais, que a gente já passou. As experiências passadas não dão conta dessa que nós teremos agora. Não, justamente porque o Abruzzo falou, eles vão para a guerra, e a guerra em todas as dimensões, a dimensão da comunicação, dimensão jurídica, dimensão política. Etc. Ótimo, muito bom. Christian Lynch,
Você está guardando aqui muitas energias para o nosso debate, eu tenho certeza. Olá, em primeiro lugar, eu queria saudar os presentes e também saudar os colegas, que eu vou revê-los aqui, mesmo que nos quadradinhos, né? Fernando, Carlos, conheço o Maurício, que eu não conhecia, foi um prazer conhecê-lo, embora tenha sido um desprazer ouvir o que você falou. Entendeu? Mas, olha, eu demorei um pouco para entrar, cheguei atrasado, porque estava dando entrevista para Renato Lopretti, e eu estava falando exatamente a mesma coisa que vocês. Não, o que está sendo acontecido é o seguinte: Bolsonaro está se preparando para vencer a eleição por bem ou por mal. Bolsonaro não é o mesmo de setembro do ano passado, com aquele golpismo mambembe lá da Avenida Paulista. Agora ele arrumou o PDS dele, uma arena para ele, que tem interesses comuns. Ele arrumou a gestão da eleição, se profissionalizou. E ele está fazendo uma campanha para ganhar. Ainda é improvável que ele ganhe. Mas ele está preparado para tocar fogo no país se ele perder. E aí, francamente, é irrelevante se for o Lula, se for quem for. Porque todo mundo será pintado como comunista pedófilo. Não interessa quem for. Isso aí isso vai ser pintado igual. Não tem nenhuma diferença. É a força do bem contra o mal. Ele apagou as diferenças entre governo e Estado. E apagou as diferenças entre centro, centro-direita e esquerda. É tudo a mesma coisa se não for ele. Então, uma coisa que foi aventada aqui, mas que eu fico pensando é o seguinte: não é muito difícil imaginar o que ele vai fazer. Ele copia o Trump em tudo. Tá? Ele copia, é um manual, na verdade. Então, ele está se preparando, na verdade, para desmoralizar as instituições, dizendo que o TSE e o STF são lulistas, comunistas, enfim, seja lá o que for, preparando os espíritos para a ideia de que a eleição será fraudada, porque o único órgão que ele não controla é comunista. Então, é isso que vai ser dito. Isso vai ser dito antes da eleição, durante a eleição, campanha eleitoral e depois da eleição. Perdendo ou ganhando. O trabalho dele é desmoralizar as instituições. Tá? Então, se ele perder a eleição, ele vai ter 2 meses para tocar fogo no país. Porque o vencedor não vai tomar posse no dia seguinte. Se der a eleição em outubro, não sei se vai se resolver no primeiro turno, enfim, porque o primeiro turno está ficando com cara de segundo, mas, enfim, mesmo assim, a gente tem um período aí de 2 meses, 1 mês e meio, que ele vai tacar fogo no país. A aproximação dele com a identificação com o Exército, com as Forças Armadas, o tempo inteiro. Gente, é só imaginar o seguinte: o que aconteceu o que Trump fez? Você pegou o manual do Trump e vamos fazer direito aqui. É isso que ele está fazendo. O que faltou no Trump? A adesão das Forças Armadas. Então, o tempo inteiro ele vai ficar procurando se identificar com as Forças Armadas, com as forças repressivas, com atiradores, com PMs e com tudo isso, para quando chegar a hora H, quem acreditar que houve fraude, fazer a ruaça do lado dele. Ele vai ficar. Isso vai durar 1 mês e meio, vai durar 2 meses. Não interessa quem vença. Tá? É isso que ele vai fazer. Ele vai tentar fazer o Trump melhor adaptado ao Brasil. É claro que isso cria, e eu já vou encerrando aqui, que eu falo demais, o efeito demonstração. Né? O efeito demonstração é o seguinte: ele já sabe como é, tem o manual e vai tentar fazer melhor. Mas a oposição, sabendo que aquilo vai acontecer, também pode pegar o manual, prever o que vai acontecer e se mexer para evitar que isso aconteça. Mas, infelizmente, como já foi dito também aqui, eu não tenho visto isso. O que eu tenho visto são as forças democráticas trabalharem como se fosse uma eleição como outra qualquer. Como se estivesse em 2010, 2014, 2002, como se não estivesse acontecendo nada. Está todo mundo operando na rotina. Às vezes parece que a nova república esclerosou. Ela está na rotina, ela está na defensiva. Tipo o fim do Império. Sabe o fim do Império? Fim da República. É uma situação dessas. Está todo mundo agindo na rotina, como se fosse uma eleição como outra qualquer, e sem conversar, sem criar essa... E aí, a tragédia grega. Todo mundo sabe como é que vai acabar, mas ninguém consegue agir de forma a evitar um desfecho. Tá? Então, eu não vi isso acontecer ainda. Ainda há tempo de tentar fazer alguma coisa. Tá? Não estou dizendo que o golpe vai acontecer, que vai ser isso, que vai ser aquilo, mas, para mim, assim, é óbvio que qualquer um assumindo o governo, no lugar de Bolsonaro, vai ser difícil, como foi dito aqui agora. Mas eu repito, o pior serão esses 2 meses do Bolsonaro derrotado, tocando fogo no país. Eu acho que a gente procurando entender que ele vai fazer isso,
É que tem que tentar prevenir de alguma maneira e tentar sair da rotina, para tentar imaginar medidas preventivas que não seja simplesmente levantar um cartaz na rua. Né? Preciso conversar com outros militares, tem que conversar com generais, tem que estabelecer pontes. A gente não, enfim, nós não estamos no ano normal, nós não estamos na rotina. Né? O ódio, na verdade, às instituições, ele é pregado dia e noite, a desconfiança às instituições, aos árbitros, enfim, ao Estado como neutralidade, ele é deputado dia e noite. Tudo que não está identificado, tudo que o Bolsonaro não consegue identificar consigo do Estado, né? O Bolsonaro é o Exército, Bolsonaro são as Forças Armadas, Bolsonaro é a bandeira, Bolsonaro é o hino nacional. Né? E quem não está com ele, está contra ele, é comunista. Então, não esperem aceitação de resultados. Tá? Então, é isso que eu acho que a gente precisa pensar e preparar para mais para frente, independentemente de quem for enfrentá-lo. Tá? Obrigado pela paciência. Não, Christian, super oportuno, muito obrigado. E cara, eu acho que você está consagrando o objetivo da reunião, que basicamente era isso. O Juliano Seabra e eu falando, e nós, gente, a impressão está todo mundo distraído com as suas próprias campanhas, com o dia a dia, o cotidiano aí da democracia, da imprensa aberta, não sei o quê, e distraídos da armação de autocracia. E eu acho que as constatações aqui sugerem que a gente anda distraído e que a gente tem que superar essa distração e estabelecer essas pontes. O que eu vi aqui projetado são políticos dispostos a superar essas pontes, embora todas as cicatrizes que a gente carrega do passado. Mas eu acho que esse é o objetivo, essa é a origem do Derrubando o Muro se deu por isso, por ter um grande pano de unidade democrática no país. O resto a gente decide. Se ele perder a eleição, até o café vai ficar frio no dia seguinte. Não tem essa coisa, perder a eleição e depois que perder, isso era vai assim, incendiar Miro. o país. Isso era assim, Miro. Eu acho que o Cristian tem toda a razão. Vamos lá, mas é o que eu acho. Pessoal, eu queria fazer o seguinte. É blefe. Nós estamos com o tempo absolutamente explodido. Eu acho que, assim como a gente respeitou no início, a gente deveria respeitar no final. Mas eu vou fazer uma seguinte sugestão. Ninguém vai ser mal educado se quiser sair, mas eu acho que a gente devia ouvir aqueles que levantaram o dedo aqui para falar. Então, eu pessoalmente posso ficar, vou ficar. É isso. Então, nós temos pela ordem. O Flávio... Eu preciso sair, só para me despedir, tá bom? Uma vez que eu fui. Só para dizer. Só para você saber, tinha 3 pessoas que iam fazer perguntas para você: o Flávio Bartman, a Helena Landay e o Zé Pedro Goulart. Eu lamento, eu tenho que entrar em sala de aula. Você vai sair com essa culpa, vai lá. Mas tem só uma coisa que eu quero dizer, acrescentando ao que o Christian falou, e o Maurício, talvez depois a gente pudesse conversar, já preparando esse clima, existe uma série de pesquisas que estão saindo, que são pesquisas duvidosas, do ponto de vista metodológico, né, do ponto de vista da sua amostra, do ponto de vista do seu método, são pesquisas duvidosas que estão colocando o Bolsonaro agora, Carlos, numa ascensão que não está nesse nível, nessa magnitude. Agora, Carlos, assim, pensa o seguinte, de repente, junto com o Fernando Abruzzo, tá? Te dando, e de repente já fazendo um convite aberto para o Fernando aqui se juntar a nós. Nós precisamos de artefatos para a gente operar. A gente não está acostumado a operar sob esse clima que vocês descreveram agora. Nós somos infantilizados desse ponto de vista, porque a gente sabe ir para dentro de um partido e apoiar os nossos candidatos. Mas conversar para montar uma estratégia de defesa e profilaxia contra uma ameaça de golpe imenente, nós não sabemos. Mas isso eu também não sei, nem ir para dentro do partido apoiar candidato. Mas exercita, nos provoca nesse sentido. Acho que vocês, cientistas políticos, podem nos ajudar a pensar isso aí. Já estão ajudando para caramba. Vai lá. De fato sair. Muito obrigado a todos pela atenção. Tchau. Até a próxima. Obrigado a você. Obrigado, Carlos. Excelente mesmo. Obrigado, Flávio Bartman. Obrigado, Carlos. Foi um prazer, Carlos. Valeu muito. Foi um prazer te ver de novo. Tchau. Valeu. Tchau, Cristian. Até mais. Tchau, querido. Tchau, Carlão. Flávio Bartman. Curto e grosso, ao ponto como você... Curto e grosso, evidente. Zeca, essa conversa extremamente preocupante para um brasileiro exilado como eu aqui, de muitos anos. Só um comentário para complementar a intervenção da Ana e comparando o Brasil com a Hungria. Evidentemente que a Hungria não tem a Amazônia, mas existem grandes similaridades
entre a Hungria e o Brasil, porque o Viktor Orbán controla 45% do eleitorado da Hungria. Não é muito diferente do Bolsonaro no Brasil. E o comportamento da oposição no Brasil, distraída com a ameaça do Bolsonaro, é muito similar à oposição ao Orbán lá também, tá certo? As diferenças é que, na minha opinião, o Bolsonaro é muito pior do que o Viktor Orbán, e o Brasil não tem uma influência externa como a Hungria tem da União Europeia. O eleitorado da Hungria também ele é muito mais sofisticado do que o Brasil. Então, o prognóstico para o Brasil, se a oposição não se organizar, se o Lula não parar de fazer essas declarações infelizes que eles têm feito nos últimos dias, a gente vai ter uma eleição em que o Bolsonaro tem uma chance, uma grande chance de ser reeleito, e o resultado vai ser infinitamente pior do que na Hungria. Isso, para mim, é extremamente preocupante. Super, super. Pessoal, só para apresentar a vocês aqui, o Flávio Bartmann, ele é originário do Rio Grande do Sul. O Flávio acabou de escrever um artigo, agora um op-ed da Folha de São Paulo, sobre a perda dos ciclos de criação de valor pelo Brasil. O Flávio foi o cara que criou a área de derivativos do Goldman Sachs nos Estados Unidos. Então, é um cara acostumado com processamento de grande massa de dados e projeção de cenários. Tá? Então, é uma grande alegria, uma honra ter o Flávio aqui, próximo de nós e se juntando a nós. Não, mas é verdade. Bom, eu queria passar, então, para a Helena e para o Zé Pedro na sequência, e aí o Milton Seligman vai encerrar a nossa reunião. Então, olha, obrigado, boa tarde pela aula, pelas participações. Vou tentar ser mais moderada do que eu sou do Derrubando Muros, em geral, e seguir a pergunta que veio agora. Na realidade, o que eu queria ouvir do Christian, o Fernando, o Carlão já saiu, supondo que, de fato, a terceira via chegue lá em junho, não decole, etc., e a gente tenha que participar de uma campanha, então, plebiscitária e polarizada, o que a gente pode fazer com o Lula para que ele deixe a gente ajudar? Essa que é a questão. Quer dizer, muito ônus tem colocado em cima das pessoas que não se decidiram ainda por ele. Como se qualquer pessoa que não votasse no Lula fosse antidemocrático, pró-fascista. Nas redes sociais, o PT continua acusando todo mundo de fascista e bolsonarista, o nós e eles, e nem vamos falar dessa semana suicida do Lula, né? Mas a questão é a seguinte: em que momento, vocês que conhecem o PT mais de perto, Christian e Fernando, você acha que o Lula vai, de fato, estender a mão? Ou ele vai ficar sentado esperando que a gente vá por gravidade, porque nossa opção é se livrar do Bolsonaro? Se for nesse caso, como ele pretende governar um governo que, de fato, seja um governo de transição democrática e de estabilidade econômica? Então, assim, como é que eu faço para ajudar o Lula? Bom, peraí, nós vamos abrir questões agora, então? Não sei, você não é encerrando o debate. Não é abrir questão. Você está parecendo... Tá bom, mas essa é muito importante, Zeca. Mas é uma indagação que a gente passou aqui quase 2 horas falando mal do Bolsonaro. Todo mundo sabe que ele é um monstro, todo mundo sabe que ele é um golpista, todo mundo sabe que ele é a pior coisa do mundo, que o Brasil não tem futuro, que o Brasil mas não como tem é que vai ser? Tá. Agora é o seguinte, eu vou ficar com esse cenário e, por gravidade, ter que votar no Lula sem ele fazer nenhum aceno,
E eu discordo do Miro. O Ciro só bate no Lula. O Ciro não bate no Bolsonaro. Se nós estamos aqui unidos para destruir o Bolsonaro... bate. Não bate. Não bate. Vou lhe mandar, então. Não bate. Vou lhe mandar as coisas. Gente, vamos ver o copo meio cheio aqui. Vocês prestaram atenção na intervenção do Tarso Genro? Eu acho que tem um caminho. Mas eu acho que a gente tem que dar um jeito de sair desse processo aqui. Eu concordo contigo. Ou as pessoas vão continuar na via única, eu vou continuar, eu acho a Simone disparado melhor candidata, vou continuar. Agora, em algum momento, talvez eu seja forçada a pensar numa polarização. Agora, eu acho que o Lula tem que fazer a gente ajudar ele. Essa é a minha indagação para o próximo debate. Acho que o próximo debate tem que ser o Lula e não falar mal do Bolsonaro. Posso fazer uma intervenção de 30 segundos? Mas peraí. Desculpe, por uma questão de fechamento, tá? E tem o Zé escrito. Você fala os seus 30 segundos, mas daí depois eu vou arbitrar que o Fernando vai responder a Helena e a gente volta para o Zé e o Milton Seligman, como nosso venerando criador do Derrubando Muro, vai fechar a nossa reunião. Muito do Bolsonaro é blefe. Ele é um jogador de pôquer na política. Ele blefa. Ele recua com facilidade de muitas posições. Então, não tem que ter medo desse blefador. Essa é a questão. Tem que partir para o enfrentamento mesmo dele. Pronto, desculpe. Não, Zeca, eu só quero entrar na linha da Helena aqui, porque era mais ou menos o que eu queria falar. Eu acho que a gente falou pouco do Lula nesse evento e muito do Bolsonaro. E eu acho que o Lula é uma espécie de boia de espinho para o náufrago, sabe? Eu tenho uma preocupação em alguns pontos até maior. Para um cara que votou no PT toda a vida, dizer uma coisa dessa é duro. Mas eu não sei quem é esse Lula pós-cadeia, pós-episódio Lava Jato. Eu sabia quem era antes, já tinha minhas preocupações. Mas agora eu estou mais preocupado por coisas inerentes ao processo que ele viveu. Ele me parece, às vezes, realmente um sujeito que está desequilibrado em algumas coisas. Né? E eu acho que o Derrubando Muros talvez tenha que fazer, evidentemente, que continuar a nossa tarefa de procurar aumentar a chance da terceira via e procurar essa terceira via, mas a gente tem que procurar se aproximar dessa candidatura que, afinal de contas, é a líder do Brasil nesse momento, e de alguma forma representa ainda o campo democrático, para poder interlocutar com eles. Porque a situação me parece dramática. Às vezes, um amigo meu diz assim, não, se entrar se o Bolsonaro foi eleito, eu saio do Brasil. Eu disse, não, se o Bolsonaro foi eleito, eu pego em armas, eu saio do Brasil se o Lula for eleito. Né? Então, eu tô realmente tenso. O que a Helena fala, o que o Armínio falou há pouco a respeito da visão, me parece assim que a gente está num buraco e que, pelo menos, a gente tem que se dar conta disso, de uma maneira grave, muito mais grave, talvez, que a gente esteja pensando, não nosso grupo, mas a nossa comunidade, né? Era isso. Muito bom, Zé. Armínio, você levantou a mão? Levantei. Por um segundo, posso? Claro. Eu acho que a melhor maneira primeiro, acho que a gente só ajuda quem quer ser ajudado. E segundo, eu acho que a melhor maneira de ajudar o Lula é fazendo uma oposição substantiva a ele. E dá para fazer isso com folga, como nós ouvimos aqui o depoimento, do que eu entendo foi um ex-lulista e que foi um belíssimo depoimento. Oposição, gente, não é para se entregar. Ali também não sai coisa boa, não. Beleza. Bom, Milton Seligman, você encerra o nosso encontro, então, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Fernando Abruzzo, ao Maurício Moura, ao Carlos Mello. Acho que foram excelentes as colocações, assustadoras sob certo aspecto, mas eu acho que era esse o objetivo, que era realmente ter dados primários, como o Maurício trouxe, e análises frescas, como tanto o Abruzzo quanto o Mello trouxeram, a partir da leitura, não só da realidade, como desses dados. Eu queria pegar um ponto importante. Esse grupo se chama Derrubando Muros. Isso não é de graça. A primeira coisa que nós começamos,
quando começamos a organizar um grupo do qual o Zeca sempre liderou, era um pouco a constatação de que deveria haver um espaço onde a gente pudesse falar de política sem gritar e ofender. E nós criamos com esse objetivo, e isso tem avançado nesse sentido. Não é um espaço de convencimento, muito menos da expectativa de que sejamos todos rigorosamente atrás das mesmas posições. Mas eu confesso que eu fico muito satisfeito quando eu ouço líderes como o Roberto, o Tarso, o Miro, o Rigoto, o próprio Armínio e tantos outros que dizem mais ou menos a mesma coisa. A partir do Roberto e com todas as outras colocações, que é o seguinte: nós precisamos falar. Nós precisamos falar entre nós. Nós precisamos discutir, debater. Isso não quer dizer que nós precisamos estar juntos, mas nós precisamos derrubar muros. E isso foi feito aqui essa noite, e isso serve como estímulo a todos nós. Temos que continuar derrubando muros, conversando, falando, entendendo que as nossas diferenças não podem nos levar a confundir qual é o adversário principal, e por isso falamos mais de Bolsonaro que de qualquer outra ameaça, e quais são as tarefas que nós temos que fazer nesses poucos meses que temos até que essa definição seja tomada pelos próximos 4 anos, com as consequências que já vimos. Por fim, eu encerro tomando as palavras do Miro e lembrando o seguinte: tanto é verdade que nós já enfrentamos adversários tão fortes quanto esse, que há um símbolo no qual a principal liderança democrática da época, o doutor Ulisses, teve que enfrentar a PM na Bahia com cachorros que foram jogados sobre o líder da oposição. E aquele enfrentamento uniu o país. Depois disso, tivemos as diretas, depois disso, tivemos a Nova República. Então, o Miro está certo. É enfrentando na política. Vamos tomar cuidado com qualquer tentativa, mesmo entre nós e até com piada, de dizer que vamos para o pau, não vamos não. Nós vamos para a política. É na política que nós vamos ter que ganhar esse jogo. Porque esse é o método do regime democrático que a gente defende. Então, dito isso, agradeço a presença de todos e quero dizer que só aquilo que a gente sempre disse, né? Eu vejo o Miro aqui e o Armínio, é o que a gente sempre disse, né? A luta continua. Vamos em frente. Abraço para todo mundo.